Olha, nação, o Flamengo está muito perto de garantir a permanência de um dos jogadores mais importantes do seu elenco. Mas enquanto isso, uma decisão dentro do Maracanã continua dando o que falar nos bastidores. E tem mais, o Vasco tentou jogar no Maracanã contra o Vitória pela Copa do Brasil, recebeu um não do Flamengo e agora pode até buscar outros caminhos para conseguir realizar a partida. E no meio de tudo isso, o Flamengo tomou uma decisão importante envolvendo a gestão do estádio. Mas a notícia que interessa a nação neste momento envolve Eric Pulgar. Se você é Flamengo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje tem muita informação importante sobre o Mengão. Vamos começar? O Flamengo vive um momento decisivo na temporada. Depois da classificação para as quartas de final da Libertadores, o time agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. E o Flamengo precisa entrar muito concentrado. O elenco realiza as últimas atividades antes da viagem para Belo Horizonte e a equipe segue trabalhando para buscar mais uma vitória no campeonato. E existe um detalhe importante nessa partida. O Cruzeiro também está de olho no próximo compromisso pela Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Ou seja, existe a possibilidade do adversário administrar o elenco pensando nesse confronto decisivo. Só que o Flamengo não pode pensar nisso. Tem que entrar para vencer. A equipe sabe que cada ponto nessa reta da temporada pode fazer diferença enorme na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o time se prepara para mais esse desafio, uma situação envolvendo o Maracanã chamou muita atenção. O Vasco solicitou o estádio para enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Só que o pedido foi negado pelo Flamengo. E o motivo apresentado está diretamente relacionado ao estado do gramado. O campo do Maracanã vem sendo bastante criticado pelos jogadores do Flamengo. Depois da partida contra o Cruzeiro pela Libertadores, vários atletas reclamaram publicamente da qualidade do gramado. E aí a situação ganhou um novo capítulo. O diretor do Maracanã, Severiano Braga, foi demitido pelo Flamengo. A decisão acontece justamente em um momento de uma pressão sobre a qualidade do campo. O que chama a atenção é que o Maracanã passou um período sem receber partidas por causa da Copa do Mundo. E mesmo assim, quando voltou a receber jogos, o gramado apresentou problemas. E isso acabou aumentando a cobrança dentro do Flamengo. A diretoria entende que a qualidade do estádio precisa acompanhar o nível dos jogos que acontecem ali. E agora o Vasco também entrou nessa história ao tentar levar o confronto contra o Vitória para o Maracanã. O clube recebeu a negativa e ainda debate internamente quais medidas poderá tomar. Mas para o Flamengo, a prioridade parece ser preservar o gramado. E agora vem outro assunto que interessa muito a torcida. Porque tem um jogador que ganhou ainda mais importância depois dos últimos jogos. Esse jogador é Eric Pulgar. O volante chileno foi um dos destaques do Flamengo na classificação para as quartas de final da Libertadores e está sendo cobiçado por clubes do exterior. E aqui está o ponto principal. O jogador tem contrato até o fim de 2027, mas existe uma multa rescisória considerada acessível para clubes interessados. Segundo as informações apresentadas, Pulgar recebeu proposta de equipes do Oriente Médio e poderia receber salários maiores fora do Flamengo. Só que o clube decidiu agir. A diretoria ofereceu uma renovação até o fim de 2028, acompanhada de valorização salarial. E o impasse financeiro estaria próximo de ser resolvido. As partes já estariam conversando e existe expectativa de que o acordo seja fechado nas próximas horas. E o próprio Pulgar deu uma pista importante nas redes sociais depois da classificação. Ele publicou uma mensagem comemorando a vaga nas quartas de final e destacou a força da torcida. Isso aumentou ainda mais a expectativa de que o chileno continue no Flamengo. E sinceramente, olhando para o momento do jogador, dá para entender por que a diretoria quer segurar. Pulgar é um jogador extremamente importante para o funcionamento do meio-campo. Ele dá equilíbrio, participa da marcação, ajuda na saída de bola e tem uma regularidade que pesa muito em jogos grandes. Além disso, existe uma questão de projeto. O Flamengo está vivo em duas competições enormes, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E perder um jogador importante justamente nesse momento poderia causar um problema enorme para o elenco. Mas antes de continuar essa história do Pulgar, deixa eu fazer uma pausa rápida. E torcedor, olha esse achado para quem é Flamengo até na hora do churrasco. O kit linha churrasco Casa Flamengo oficial. É para levar a paixão pelo Mengão também para aqueles momentos de churrasco,
com a família e com os amigos. Se você curtiu, dá uma conferida no produto pelo link que está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá e já garante o seu. Voltando ao assunto do Pulgar, o chileno está no clube desde 2022 e já construiu uma história muito forte com a camisa rubro-negra. São títulos importantes, participações em campanhas históricas e uma identificação cada vez maior com a torcida. Existe um lado que chama a atenção. Pulgar já conquistou 2 Libertadores pelo Flamengo. Agora ele tem a oportunidade de buscar uma terceira. Isso pesa pra caramba. Porque estamos falando de um jogador que já conhece o clube, conhece a torcida, conhece a pressão e sabe exatamente o que significa disputar uma Libertadores pelo Flamengo. Por isso, a diretoria entende que vale a pena fazer um esforço financeiro para manter o cara. A última renovação aconteceu em março do ano passado, mas o jogador ainda estaria abaixo de outros nomes no setor em relação à remuneração. Agora, aos 32 anos, Pulgar sabe que esse pode ser um dos últimos grandes contratos da carreira. E o Flamengo também sabe disso. É justamente aí que está o ponto central da negociação. O jogador quer valorização, o Flamengo quer garantir a permanência e os dois lados, aparentemente, estão próximos de chegar a um acordo. Se isso acontecer, será uma notícia excelente para o técnico e para toda a torcida. Porque encontrar no mercado um jogador com as características de Pulgar não é simples não. O Flamengo tem outros jogadores para a posição e jovens com potencial, mas Pulgar já está pronto, né? É um jogador experiente, acostumado a partidas decisivas e que conhece o peso de vestir a camisa do Mengão. Agora falta saber quando o martelo será batido. A expectativa é de que as conversas avancem rapidamente. E se o acordo realmente for confirmado, o Flamengo terá mais tranquilidade para seguir nessa reta decisiva da temporada. Enquanto isso, a nação precisa ficar de olho em 2 frentes. Primeiro, confronto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Depois, a sequência da Libertadores, onde o Flamengo já garantiu seu lugar nas quartas de final e espera a definição do adversário. E ainda existe toda essa questão envolvendo o Maracanã, que promete continuar rendendo capítulos nos próximos dias. Agora eu quero saber de você. O Flamengo está certo em fazer esforço para renovar com o Pulgar até 2028? Você manteria o chileno ou acha que o clube deveria procurar uma alternativa no mercado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião da nação. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notícias do Mengão. Então é isso, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.